Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e hoje nós vamos falar sobre vendas B2B. Como vender B2B no digital para o mercado de joias. Para falar comigo sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do ActionCast o estrategista de marketing do time Business, João Pedro. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, pessoal. Também estamos recebendo nossos parceiros da Brilhante Joalheria e Ótica. Está aqui comigo o Gian, que é gerente administrativo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui também. Show de bola. Está aqui comigo também o sócio proprietário Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Amanda. E o Zeca também sócio proprietário. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos muito felizes em receber vocês aqui no nosso estúdio e já queria aproveitar para perguntar para vocês o que vocês esperam deste episódio. Começando por ti, João. Show de bola. Acredito que com esse episódio, ainda mais com a experiência do pessoal que está nos acompanhando hoje, a gente possa entrar em todos os pormenores de como a gente pode construir uma empresa de sucesso dentro do business para business, de empresas para empresas. Jean? Eu acho que pode ser interessante falar de tudo que a gente vem fazendo nos últimos tempos, justamente toda essa operação, business to business, estruturação de processo comercial, essa migração para o digital que é tão relevante hoje em dia. Acho que tem bastante para a gente conversar. Com certeza. Luiz, o que você espera deste episódio? Eu acho e espero poder passar um pouco da história da Brilhante, como ela surgiu, como ela foi formatada e como ela está hoje. E você, Zeca? Eu espero aprender um pouco mais, sobre... Com certeza, todos nós vamos aprender muito aqui hoje e tenho certeza que vocês vão contribuir muito passando a história da Brilhante aqui para quem está nos acompanhando. Então, eu já queria aproveitar e que vocês compartilhassem conosco um pouco da história de surgimento da Brilhante. Quais foram as motivações por trás do surgimento da empresa? A Brilhante foi fundada em 1987, então até ela ser criada, gerada e constituída, passou por um período também de adaptação que, no caso, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar na época, se trabalhava muito cedo, com 13 anos eu comecei a trabalhar no ramo. E aí eu fui aprendendo a profissão, a qual fiquei nessa empresa que eu trabalhei até os 17 anos. E enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu sempre comentava com meus colegas que o meu objetivo era sair dali e montar a minha empresa. E ela ia se chamar Brilhante. Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu já tinha criado o nome da empresa e assim eu fui amadurecendo a ideia. Então, quando eu saí dessa empresa, aí eu montei uma oficina de consertos de joias. Essa oficina foi montada na casa da minha mãe. Ela tinha um instituto de beleza lá e ela cedeu o espaço para mim montar essa empresa. Aí eu fui ao mercado com as outras joalherias, porque eu ia prestar serviço para essas joalherias, porque meu objetivo era trabalhar com ela e transformar isso numa fábrica, e não só uma loja de concertos, um ateliê de concertos, digamos assim. E, por minha surpresa, consegui ficar um mês na casa da minha mãe. Não teve mais condições de eu ficar lá, porque eu tinha que sair e vim até o centro buscar mercadoria, porque fui acolhido por todas as lojas da minha cidade. Todos conheciam o meu trabalho, todos me conheciam e todos me mandaram serviço. Então, a demanda foi tão grande que eu não tinha mais tempo de ir sozinho até as lojas, recolher o serviço e voltar, produzir e levar de volta no mesmo dia. Então, eu me mudei, um mês depois, eu me mudei para o centro, um prédio, coloquei uma sala e nessa sala ficava mais fácil, porque a logística o pessoal me trazia daí os concertos, eu não precisava sair na mesma região. Então facilitou. E aí a gente começou a fazer esses concertos para as lojas. Em um ano para 2, nós já tínhamos 5 pessoas trabalhando junto, para poder suprir a demanda. Aí foi surgindo as oportunidades. Muita gente mandava fazer coisas, joias, correntes, anéis, e a gente não tinha a certeza que essa pessoa vinha buscar. E muitos não vinham buscar esse concerto e esse concerto ficava lá. E aí eu botei um balcãozinho nessa loja, nessa salinha, no 4º andar de um prédio lá, pensando, já que o pessoal não veio buscar, tá pronto, eu vou colocar à venda.
E deu tão certo que mais um ano naquele local apareceu a oportunidade de montar a loja. Aí a gente foi para a rua, porta para a rua. Montamos a loja. Aí a loja com o nome já brilhante, né? Então a gente criou a primeira loja ali e atrás montamos a oficina e a loja. E aí isso foi se passando o tempo, a loja foi se fortalecendo também. O pessoal continuou mandando serviço para nós, a gente continuou fazendo serviços e a gente pensou, bom, vamos aumentar esse volume, vamos produzir algo em série, que é a aliança. Aliança é algo que muito procurado, né, para casamento, noivados, enfim. A ideia era começar a trabalhar com a produção em série de alianças, além dos concertos. Aí entra o Zeca, né? Aí entra o Zeca na jogada, que é meu cunhado também, e ele trabalhava no banco, então ele saiu do banco, fez um acordo com o banco, pegamos o dinheiro e investimos em máquinas, porque aí manualmente a gente já não conseguiria fazer o que tinha que ser feito. Então a gente começou a produção de alianças com maquinários. Na época, tornos CNC, não existia CNC, só tornos tradicionais, fundição, laminadores, enfim, máquinas mais pesadas. E a coisa deu tão certo que a gente começou a expandir para outras cidades, né? Começar a vender para outras cidades. Aí a gente criou uma ideia que hoje já tem gente que copiou, e eu acho legal isso, porque não foi nós que copiamos, então, se alguém copiou, porque a ideia foi boa. Então, a gente criou a ideia de criar mostruários. Ou seja, hoje, para te manter um estoque de alianças dentro da tua empresa é muito caro, muito oneroso e muito perigoso, questão de assaltos, enfim. Então, o nosso cliente hoje ele investe num mostruário de alianças que a gente fabrica, os modelos os quais a gente tem em produção em grande escala, faz esse mostruário em folhado e vai para a loja do nosso cliente. O cliente dele chega lá, olha a aliança, olhou o modelo, gostou, o nosso cliente liga para nós e pede aquele modelo na numeração, tamanhos e gravado com o nome já do seu cliente no material que ele quer, tanto ouro 18, como ouro 10, como prata. Foi a partir disso, na verdade, que a gente começou a desenhar o modelo de negócio que hoje a gente trabalha e pretende expandir, né? Foram ideias que vieram surgindo nesse processo. Foi, como o Luiz conta, a empresa foi se desenhando, né? Foram oportunidades que foram aparecendo, ideias de negócios que foram sendo desenvolvidas, para que aí sim a gente tivesse um modelo conciso, escalonável, para hoje fazer o que a gente faz, para hoje poder alcançar esse tamanho que a gente imagina. Mas eu acho que é interessante, na verdade, a gente entender a história assim, como ela ocorreu, né? Porque, de certa forma, é uma empresa familiar, então tem tudo isso, né? A questão do Zeca tá junto, já são 20 e tantos anos, né? É uma vida. Eu estava nascendo, eles já estavam fazendo isso, então tem todo um processo por trás. A fábrica de alianças surgiu em 1989, né? Então, não, 99. 99. Elas foram praticamente 10 a 11 anos depois da fundação da empresa, quando a gente começou. Aí foi amadurecendo toda a ideia, todo o processo, né? Então surgiu. E hoje a gente já trabalha com essa linha bem desenvolvida, com peças exclusivas. Hoje nós trabalhamos com máquinas digitais, máquinas CNCs, máquinas a laser, impressões 3D, para poder atender a demanda dos nossos clientes com exclusividade, né? Então, temos a linha de produção de linha e temos a exclusividade também. Qualquer modelo, qualquer desenho de anel ou aliança, brinco, enfim, que o nosso cliente quer, a gente desenha em 3D, manda para ele o projeto em 3D. Hoje, no momento que ele aprovou, a gente imprime aquela peça e transforma o sonho do nosso cliente em realidade. Porque o mercado muda muito, na verdade, né? Então, se a gente pensar, são 30 e tantos anos que passaram de empresa, hoje se tem muito mais referência, o digital traz muito mais referência, então, aquela questão de, eu vi uma foto no Instagram e eu quero essa peça. Conseguir atender isso é um dos diferenciais que a gente tem trabalhado também, né?
ter essa questão do exclusivo, porque realmente o mercado mudou muito, e eu acho que nos últimos 10 anos, que foi quando o digital entrou muito forte na vida de todo mundo, né? De todas as empresas, de todos os ramos, tu ter essa capacidade de se adaptar e poder atender isso também é totalmente fundamental hoje para o sucesso hoje em dia, né? Quem não está no digital, na verdade, tá defasado. Essa é a realidade Com da certeza. maioria das empresas, né? E é muito bacana essa preocupação de vocês de trazer inovações. Como vocês trouxeram desde lá do início a questão do mostruário e agora buscando novas tecnologias para cada vez aprimorar mais o serviço, então é muito bacana ver essa questão de inovação, essa preocupação que vocês têm. A gente costuma, na verdade, isso já é uma cultura que o Luiz trazia desde muito cedo. Quando eu comecei, ele já sempre buscou feiras, então a gente está sempre viajando, São Paulo, Gramado, enfim, até esse mês, inclusive, a gente está indo viajar de novo para mais uma feira no ramo, porque nesses locais tu também tem contato com muitas empresas, essas tecnologias. A gente teve em São Paulo no mês passado, mês retrasado. Às vezes a gente pensa que não, esse serviço tu encontra em muitos lugares e na verdade são poucas fábricas no país, sabe? Tem pouca gente fazendo isso. Então tem que ir, às vezes não está tão perto, uma nova tecnologia, uma aquisição de uma nova máquina, tu tem que ir buscar, tu tem que encontrar essa tecnologia, tu tem que entender como ela funciona, e aí depois de tudo isso, tem que operar essa tecnologia. Então ele é um processo que ele é delicado, ele não é simples, mas ele é necessário justamente pelo quesito inovação, né? Para que se tragam coisas novas para o consumidor. Então, hoje a Brilhante é o que ela é, a empresa ela cresceu o tanto que ela cresceu, porque vocês dão muita atenção na inovação, a cultura de buscar novas tecnologias, a cultura da gente achar novas maneiras de alcançar os clientes e como a gente pode alcançar eles de melhor maneira, como a gente pode prover um serviço melhor. É graças a vocês terem alcançado máquinas melhores, produtos melhores, vocês poderem entregar com mais velocidade, vocês encontrarem os clientes de maneira mais simplificada, que permite que vocês alavanquem as vendas, produzem mais, que vocês possam trazer mais diferença para quem está lá na ponta. E hoje a empresa só é o que ela é porque a gente conseguiu focar nisso. Então, eu acho que é muito interessante como vocês transformaram isso num ponto principal da empresa, como que a gente pode trazer a inovação constante, buscar isso com parceiros, buscar isso em feiras, buscar isso dentro do mercado e fazer benchmarking para poder estudar outras empresas do mercado em como a gente pode se diferenciar e sair na frente delas para que a gente possa fazer o nosso serviço melhor para o consumidor lá na ponta. Como diz o Jean, a gente vem sempre inovando, sempre procurando melhorar. E então a gente chegou num ponto da empresa que ela está bem madura para responder ao público, a necessidade do público. Aí nós entramos num outro ponto, que era a necessidade de mostrar para esse nosso cliente a nossa existência, né? Porque a gente está maduro, consegue fazer isso, mas muita gente não nos conhece, né? E então aí entra a vez do Jean. Aí o Jean vem para a empresa para fazer essa parte, que é a parte de marketing, a parte de desenvolvimento, buscar tecnologias, que é a formação dele, né, para alavancar essa parte também na empresa, né? Então, cada um fazendo a sua parte, e hoje ele estava responsável por essa parte toda, produzindo conteúdo, trabalhando com empresas novas, como a Action Day, né, que hoje está na nossa sistema de parceria para desenvolvimento. Então, e essa parte toda, aí saberia muito mais ele passar essas Que, na verdade, informações, né? assim, se vocês pararem para analisar a linha de raciocínio do Luiz, ela é voltada muito para produto. Porque na época se tu tinha um bom produto, tu tinha um bom negócio. Com E certeza. hoje, se tu tem um bom produto, tu não tem um negócio pronto, né? Tu precisa ter uma praça legal, um preço adequado, uma promoção assertiva, que é justamente tudo isso que a gente vem implementando. Não chega a ser uma correção, é uma implementação mesmo, para alcançar o público com qualidade. O João me ajuda muito nessa parte, e é muito legal ver o resultado disso, né? Como existe um mercado a ser explorado, como eu disse, são poucas empresas fazendo isso. Então, quando a gente testa campanhas, quando a gente coloca para funcionar tudo que a gente estuda na teoria, é muito interessante ver como funciona, como existe uma resposta por parte do público. A gente vem fazendo números muito legais enfim, clientes novos, posições novas sendo abertas, e é um relacionamento diferente, né? É um relacionamento B2B, no caso. Então, ele tem toda uma relação de confiança. A gente trabalha com ouro, ele é um produto que tem um valor alto. Então,
A pessoa não vai simplesmente, vou comprar dessa empresa porque me parece interessante. Ela precisa entender valor, precisa entender que não, existe uma credibilidade por trás de tudo que eles fazem. É complicado tu gerar esse, né? Então, é nisso que a gente vem trabalhando, nessa adequação realmente, sim, de o público entender que a gente tem um bom produto, que a gente tem uma boa qualidade e a gente chegar neles. Com certeza, e é algo bem mais desafiador, né, quando a gente fala em B2B. Exato. Justamente pela longevidade da relação, né? Ela é complexa. E acredito que um ponto interessante que tu trouxe é como a gente tem que fazer o estudo do cliente para que a gente possa oferecer um bom produto lá na ponta. Um dos motivos do porquê dentro do online, dentro do tráfego, dentro das campanhas, a Brilhante ela funciona tão bem, é porque a gente parou de focar em trazer o produto, trazer o quão bonito ele é, o quão rápido ele vem, ou o quão barato ele é, e focar na diferença que ele traz para a pessoa que está lá na ponta. Principalmente quando a gente fala de B2B, a gente está conversando com alguém que está buscando diferencial, que está fazendo uma busca fria e não por emoção. Então ele vai calcular, ele vai explorar, ele vai comparar. E quando a gente traz para eles o posicionamento de que a gente está vendendo uma maneira, um meio pelo qual ele pode faturar mais dinheiro, que é hoje o principal diferencial da Brilhante, além da velocidade, da qualidade dos materiais, quando a gente traz para esse empresário que ele vai faturar mais com a parceria e que a gente tem pontos, a gente tem provas sociais dessa mudança, a gente realmente consegue alcançar um produto que cria um diferencial na vida do cliente. E, portanto, ele se diferencia de todos os outros produtos do mercado que vendem só o produto, ele vende só o diferencial e não vende a transformação. Então, como o Jean conseguiu perceber isso cedo dentro do processo e junto com a nossa assessoria ele conseguiu compreender como fazer isso da melhor forma possível, hoje a gente consegue ver resultados expressivos dentro do online. Vocês mencionaram a questão do B2B, né? A gente também diferenciar para quem está nos acompanhando a diferença do B2B para o B2C, porque o B2B nada mais é do que o business to business, né? Que então é aquela venda de empresa para empresa, de CNPJ para CNPJ, para deixar mais explicado. Tem uma característica muito, digamos, comum, que é a questão do ciclo de vendas mais complexo, mais longo, diferente do B2C, que é aquela venda de business to customer, que então é da empresa para o cliente. Então, essa a gente tem já como característica um ciclo de vendas mais simples, mais curto. E quando a gente fala de B2B, a gente precisa focar muito na questão de autoridade e criação de relações. Isso é algo que a gente viu e você comentou que lá no início muitas pessoas te conheciam, né? Então, vocês também trouxeram essa questão das relações de vocês para a empresa, né? Acredito que vocês conseguiram ver isso muito na prática. Com certeza. As relações são muito importantes em qualquer negócio, né? Se você tem relações, você tem credibilidade, né? Quanto mais as pessoas te conhecerem, mais credibilidade você tem. Então, quando se fala em trabalhar com produtos com valores agregados e que tem que ter uma confiança e um trabalho certo, sempre feito, o cliente vai retornar, vai trabalhar com nós uma vida toda. Dificilmente ele vai mudar. Nós temos um cliente lá que tem mais de 20 anos, então a confiança no nosso ramo é muito importante. O próprio Zecão procuram muito ele lá por causa dessa confiança, já se conhecem, que nem eu disse, de feiras, de situações, né? Então tem clientes que tem essa coisa do pessoal, né? E hoje em dia tem muito valor esse atendimento pessoa para pessoa, né? A gente tá vendo muito a era da automatização também, mas às vezes, como tu falou, é uma decisão racional, então tu quer se sentir, ter um suporte, assim, não, eu sei que eu tenho a quem procurar. Então, essa relação de confiança, assim, é muito relevante, né? Por ser uma decisão racional e não emocional, como seria no B2C. No fundo, o que vai trazer o caixa para a empresa é quanto tempo a gente consegue reter esse cliente e ele se tornar e continuar pagante, trazendo, assim, resultado para a gente. E tudo isso acaba no que os meninos conversaram sobre a gente trazer uma experiência do usuário boa, da gente ter um customer sucesso bem feito, da gente acompanhar esse cliente e ele se sentir ouvido, como a Amanda também vai trazer posteriormente dentro da nossa conversa. 80% dos consumidores, eles esperam que as empresas, elas tragam as soluções sem que a gente precise ir lá perguntar. Eles esperam que a gente auxilie, que a gente faça assessoria. E um serviço que presta mais do que só um produto, mais do que só uma diferença, um acompanhamento, é o que vai fazer o cliente ficar para sempre, que vai fazer ele ficar 20 anos. Além do relacionamento bom, assim, de tu ter um coração no negócio, como o Zeca trouxe. Então, tem pesquisas que comprovam isso, sabe? Que 80% dos compradores B2B, quando a gente pensando nessa fatia do mercado, eles esperam que as empresas, eles compreendam as suas necessidades.
para daí sim estar ofertando um produto a partir das necessidades individuais de cada pessoa. Então, isso é muito importante, principalmente quando vocês oferecem um mostruário, né? Então, a pessoa, ela consegue já ver, digamos, na prática ali, o modelo que vai mais se adequar às necessidades dela naquele momento, para assim estar gerando o pedido. Exato, e a gente tem também um termômetro muito legal, que é a loja, né? Ela é um B2C, então a gente consegue validar na prática esse feeling de balcão, entender qual é a diferença que um mostruário dele se faz em loja. E eu mesmo já fiz diversos atendimentos no balcão da loja, assim, e faz total diferença tu apresentar o produto. A pessoa parar, olhar, sabe, que eles querem experimentar, querem colocar no dedo, tirar uma foto. E aí, se tu tem um catálogo, tu elimina toda essa experiência. Então, com o mostruário, tu ganha exatamente nisso, na experiência do consumidor dentro da tua empresa. Porque ele está vendo o produto e existe essa questão do tátil, de ver o produto, de ter ele na mão, e faz muita diferença, sabe? A gente consegue ter um faturamento bem bacana em alianças na empresa, assim, justamente usando o nosso mostruário, fabricado por nós. O prazo também é muito relevante, é um dos diferenciais que a gente tem trabalhado, a gente está enviando alianças em 2 dias úteis, então, com tranquilidade, a gente pode falar que não tem ninguém fazendo isso no mercado. E é muito interessante ver como funciona também na ponta, né? A gente Com tem certeza. toda a sensação ali da fábrica, do B2B, mas ver como funciona na ponta é muito legal também, assim, porque a gente sabe que a gente tem a tranquilidade que a gente está oferecendo um produto validado. Aproveitando essa tua fala, já gostaria de perguntar como você percebe a diferença na jornada de compra do B2B para o B2C. Eu acho, e aí é um sentimento que eu tenho que vai muito da razão e da emoção. Como o John falou, assim, é a questão de... A compra B2C, ela é muito emocional. Às vezes a pessoa está passando em frente à tua loja, a vitrine está bonita, chamou a atenção dela e é suficiente, né? Então, às vezes não precisa de toda essa relação, essa confiança e tudo que a gente conversou. Só precisa gostar do produto. Ou às vezes eu vi um anúncio que me prendeu. A gente vende também muito online. Também parte muito dessa... gerar um valor ali e o cliente entender, não, eu tenho essa necessidade nesse momento. Mas da mesma forma que a gente também tem clientes de 20, 15 anos que tem essa relação com nós, ela não é estritamente necessária para que haja faturamento. Já no B2B, sim, é necessário. Precisa confiar na empresa, precisa acreditar no que tá ali, porque principalmente a gente tem um investimento inicial, né? Então, como a gente conversou já sobre empresas em um ano fazendo 40 vezes o valor o retorno sobre o valor investido, ou até mesmo uma situação que a gente teve esses dias de 10 vezes em uma semana, o retorno sobre o valor investido, a partir disso, existe uma relação que se cria, né? Mas tudo parte de um voto de confiança com base no trabalho interno que a gente faz. Completando isso que o Gê está falando, assim, o cliente do B2B, quando ele gera essa relação de confiança, ele gera porque quando ele recebe o produto no prazo que ele pediu, entrega para o cliente dele e entregou aquilo que realmente foi prometido, ele dificilmente ele vai trocar, porque o cliente dele saiu contente, ele ficou contente e nós, consequentemente, também ficamos contentes por mantê-lo como o nosso cliente. E o cliente dele vai retornar e esse nosso cliente, que seria o B2B, ele vai comprar várias vezes, porque ele não vai vender uma aliança, par de aliança para um cliente só. Ou um anel de formatura, que a gente também fabrica. Chega alguém procurando um anel de formatura, vai ter lá o mostruário também, ele olha, ou no catálogo, ou no físico, e nos encomenda a peça que o cliente dele gostou, e a gente manda já com o grau da formatura, com a pedra, com toda a estrutura relacionada àquela formatura dele. Então, quando ele recebe isso, ele cria um laço de amizade e de confiança com o cliente dele, e mais com nós. Por isso, eles acabam sendo duradouros, né? Vocês conseguem manter esse cliente na cartela ali de clientes Com certeza. da empresa, né? Com certeza, e esse é o objetivo, né? Que o nosso cliente volte a comprar sempre de nós e a gente prestando o melhor serviço para ele ser o melhor vendedor daquela cidade para o cliente dele. Acreditamos também, assim, quando a gente analisa a jornada do cliente, além dele fazer, quando a gente está falando de empresas para empresas, uma decisão muito mais fria e baseada na lógica, porque ele leva em conta todos os beneficiados, ele leva em conta todos os colaboradores, os clientes. A gente está falando de uma jornada entre a descoberta e a compra de muita comparação e exploração.
Então, quando a gente tenta montar uma jornada do cliente através do online para adquirir esse cliente e também, assim, dentro do espaço físico, é uma jornada em que a gente vai mostrar para ele o que a gente faz de diferente, mas a gente vai deixar ele explorar e ver as outras empresas. A gente tem que fazer o motivo dele vir comprar com a gente, ele entender que nós somos a melhor opção. Quando a gente pensa em mercado gaúcho de fábrica de alianças, a gente fala na Brilhante como a melhor opção. A gente mostra o que as outras fazem e mostra como a gente faz diferente. Então, se a gente vai montar hoje uma jornada do cliente, é entendendo que ele vai explorar a empresa e que ele vai comparar ela com outras, para entender se ele está fazendo a melhor escolha. Então, hoje, dentro da nossa jornada, a gente faz o cliente entender que ele está fazendo a melhor escolha possível, porque se ele está, a gente está levando ele a fazer a melhor compra, e aí sim a gente tem um diferencial de verdade, porque ele vai escolher comprar da gente. Exato, gera muito valor, né, implementar todo esse processo de deixar ele comparar, de mostrar que é a melhor opção, do porquê é a melhor opção, né, não só afirmar que é a melhor opção, mas o porquê, o que ele vai ganhar, o prazo que ele vai ganhar lá, a questão dele ter um mostruário físico, o quanto isso agrega para o negócio dele, trazer também esse auxílio de ajudar ele a vender, facilitar o orçamento, para que ele possa, de fato, efetivar a venda com facilidade, ter rapidez na entrega, né, podendo mostrar o produto físico para o cliente, a melhor parte, talvez, é a hora que o cliente recebe o produto. É um produto muito diferente, muito bem acabado, que não tem problemas, sabe? É um produto que tem muito tempo de estudo, de trabalho em cima dele, para que hoje, sim, ele venha a ser o que ele é. Então, é muito legal a gente poder apresentar isso da maneira mais adequada possível, né? E onde isso mais se acentua é que, assim, os noivos arrumam toda a festa, arrumam tudo que tem que ser feito, e as alianças normalmente eles deixam por último. E às vezes esse último é na última semana mesmo. Eles vão casar sábado. E aí o lojista lá nos liga: olha, meu cliente vai casar sábado, hoje é quarta, tu me entrega a aliança? Entrego. Ele tem essa confiança e a aliança vai estar lá. O noivo dele vai casar tranquilo, sossegado, porque ele vai entregar a aliança. Então, isso é um diferencial que a gente percebe que o nosso cliente percebe a nossa eficiência exatamente nesse ponto. Quando ele está apertado de tempo e a gente entrega aquilo que ele pediu no prazo. E aí, então, a gente surpreende o nosso cliente, que surpreende o próprio cliente dele, porque conseguiu em pouquíssimo tempo aquilo que dificilmente ele conseguia em qualquer outro lugar. Até porque não existe uma segunda chance, né? Precisa estar lá. E eu acho que é interessante sobre o ponto que tu trouxe, que é o que muitos empresários entendem errado, em que eles não entendem que o produto ele tem que se encaixar conforme a necessidade do cliente. Se a gente percebe que lá na ponta eles fazem uma decisão corrida, que lá na ponta eles não se preparam e que essa é a última coisa que eles escolhem, a gente precisa entender que velocidade é um ponto principal dentro da nossa empresa. E eu acho que quando a Brilhante entende isso, traz tecnologias interessantes que aceleram o processo, a gente está entrando dentro da comparação, da análise, da gente ser uma empresa que traz aquilo que o cliente precisa e do porquê ele vai escolher a gente. Então, quando ele analisa a Brilhante e ele tem essa sensação de que a necessidade dele vai ser correspondida e que não importa o que aconteça, a empresa vai estar lá, ele faz a nossa escolha. E o lojista escolhe a gente também, porque esse vai ser o aperto que ele vai ter lá na ponta. Então, quando vocês compreendem a necessidade do lojista, do cliente, e vocês trazem isso no produto, aí assim a gente tem um material único. É importante vocês trazerem tudo isso, porque a confiança, quando a gente pensa em critérios de decisão de compra, a confiança, ela domina. 31% as compras são feitas a partir da confiança. Então, claro, a importância da qualidade do produto também conta, o preço também é avaliado, mas a confiança é o que está lá no topo. Porque as empresas elas precisam gerar essa autoridade e entregar o que foi prometido. E quando o empreendedor tem essa consciência e consegue entregar isso na ponta para o seu cliente, faz total diferença no negócio. Se a autoridade já é uma vírgula quando a gente lida com o cliente, quando a gente lida com o empresário, é 80% do serviço. A gente mostrar outras lojas que a gente trabalha, a gente mostrar o produto sendo fabricado, a gente mostrar pessoas felizes, a gente mostrar faturamento, é o que vai levar lá na ponta o empresário a escolher a nossa empresa. E é por isso que hoje a Brilhante dá tão bem na internet, porque a gente mostra isso. A gente vai atrás, a gente pega esse material, a gente transforma eles em anúncios e a gente mostra para as pessoas corretas em momentos corretos. O outro diferencial nosso é o orçamento, né? A gente tem uma funcionária lá, uma menina que só faz isso. Então, o balconista lá às vezes tem dúvida, né, no passar o valor para o cliente, né?
ele só passa no WhatsApp ali, como é que eu vou dizer? Tu ganha agilidade no Na atendimento. Na agilidade, no isso, mesmo é momento, no verdade. mesmo instante ali, a moça já passa para ela lá, ó, isso aqui custa tanto, né? Uma aliança tal. Isso é Então, agilidade, né? Que com agilidade certeza faz total diferença também. que tem uns que não têm a confiança, assim, de passar, né, por o orçamento certo, né? Bom, então, na hora ali, a gente já presta esse serviço. Não só na entrega, mas também no atendimento. Porque a gente trabalha com muitas empresas pequenas também, lojas pequenas, e às vezes essa familiarização com o digital, com tabelas, com planilhas, com sistemas de orçamento, ela não é uma coisa geral, não é todo mundo que tem esse hábito, mas está todo mundo lá vendendo de alguma forma. Então, tu ter um suporte, como eu falei, pessoa para pessoa, tu sentir que existe uma pessoa do outro lado te atendendo, te dando esse suporte, faz diferença também, gera autoridade, gera confiança, que é tudo que a gente vem conversando, né? Que vai acarretar no resultado final. Completando isso que o Zeca acabou de falar, assim, hoje a gente tem uma tabela, uma planilha no computador que a gente envia para os nossos clientes, onde ele coloca ali o número e escolhe o modelo, bota a numeração, já vai sair para ele com que peso que essa aliança vai ficar e o valor de custo para ele, né? Mas, como eu já disse, tem muitos que não têm ainda um computador no seu estabelecimento ou não sabe operar essa planilha, e aí entra o que o Zeca falou. No momento que isso aperta lá na ponta, o cliente não sabe fazer, ele nos liga pelo WhatsApp e, simultaneamente, nossas atendentes ajudam ela a fazer o orçamento e passar para o cliente que vai estar lá na ponta, no balcão, no momento, e não deixar ele sair de lá sem o orçamento. Então, elas auxiliam ela nesse ponto, né? Então, nós temos várias maneiras de que o cliente pode chegar a nós com assessoria para apoiar sobre isso. Uma outra coisa que eu sinto também que funciona muito na estratégia é o fato de que, quando se trata de aumentar faturamento, tu ganha um gap, vamos dizer assim, com o cliente. Ele está disposto a te ouvir, porque ele quer aumentar o faturamento dele. E a gente mostra como fazer isso, de que forma a gente vai entregar isso, como a gente entrega mais faturamento. Desde esse atendimento, pessoa para pessoa, a entrega rápida, o mostruário em loja, toda essa operação, a gente está te dando suporte, a gente está presente. A gente não faz uma venda e agora é contigo. A gente está lá para, sim, poder colaborar, entregar mais venda e entregar mais resultado. E o interessante é que a gente faz isso em 30 dias, menos. E aí, sim, é quando a gente ganha mais um voto de confiança. Porque o primeiro voto de confiança é quando compra o teu mostruário. Tu entende que não, essa empresa é válida, talvez funcione para mim e eu quero operar, eu quero sentir como ela vai funcionar aqui. A partir do momento em que tu tem teu retorno sobre o investimento muito rápido e todo um suporte, não, eles estão me ajudando a vender, eu estou vendo como eu posso melhorar, eles estão me trazendo informação também, gera uma relação muito, muito interessante. Que nem o Zeca falou, é muito legal a gente ter esse contato, a gente conhece diversas pessoas que são nossos clientes há 20, 15 anos, e é justamente por isso, porque mesmo antes de toda essa questão do digital, de tudo que tem sido feito, a gente sempre prezou muito pelo atendimento, pela entrega rápida, pela qualidade do produto. Então tá tudo agregado ali no que a gente faz no nosso dia a dia. E é muito importante entender, principalmente no processo, o quão essencial é o vendedor compreender que ele não entrega uma necessidade, ele não passa só o produto para frente, ele não está sendo uma venda transacional, ele está fazendo uma venda consultiva, ele está dando uma assessoria ao cliente para que ele dê esse voto de confiança de que ele vai entender que essa é uma empresa válida, de que essa empresa vale a pena trabalhar e ele vai acreditar no processo, de que ele vai faturar mais lá na ponta. Ele precisa entender, ele precisa sentir que as necessidades deles foram atingidas, ele precisa sentir que ele foi acompanhado da maneira correta e que a pessoa que ele está lá com ele realmente acredita e está sendo honesta, de que ela quer o melhor dela, ela quer o bem. Então, a gente tem um vendedor que compreende o processo, que compreende a parte que ele tem que fazer dentro dessa oportunidade que chega do online, façam que lá na ponta o cliente confie na gente também. E algo que está totalmente ligado com tudo isso que vocês já passaram é a questão da personalização e da customização, né? E eu queria saber como que isso funciona lá na fábrica. Hoje, na verdade, não é de agora, a gente já vem há muito tempo trabalhando com essas questões, mas é o que o Luiz cita no início da nossa conversa sobre as máquinas CNC. Foi elas que vieram trazendo principalmente essa questão da personalização, porque quando surgiu essa tecnologia, ficou mais fácil produzir em linha peças personalizadas, pingentes de nome, anéis de letra, enfim.
E aí agora, recentemente, como eu falei, a gente adquiriu a máquina laser que permite ainda mais rápido e um leque maior de possibilidades de personalização. Então, hoje a gente tem possibilidade de fotogravação, o que a gente levava talvez antes 30 minutos, 1 hora para recortar, a gente leva 30 segundos. Então, a gente ganhou muito com a chegada dessas tecnologias, inclusive o Luiz opera elas e vai conseguir dar um parecer melhor até do que o meu. Hoje o cliente tem uma imaginação fértil, né? Então eles imaginam muita coisa assim, sabe? Eu queria algo no meio do anel assim, o assado, enfim, eles têm uma ideia. E eles mandam essa ideia para nós e a gente começa a montar essa ideia no computador. Monta para ele a ideia e vai mandando para o cliente. O cliente vai, o cliente lojista, no caso, vai passando para o cliente dele. E o cliente, não gostei dessa peça, gostei. Se a gente vai amadurecendo o desenho até chegar num desenho final. Quando está esse desenho final, ele já vai estar em 3D, que o cliente vai aprovar, vai ver a peça antes de ficar pronta. Então ele olhou, ele gostou, porque ele olha a peça em 3D, na cor do ouro, na cor da pedra, enfim, exatamente como a peça vai ficar. E depois que a gente conseguiu atingir esse objetivo, aí vai para a impressão, que é as impressoras 3Ds hoje, que você coloca lá, ela imprime do líquido, sai a peça, né? Aí depois dessa peça, a gente transforma ela em metal através de um processo de fundição. Então, o cliente vai receber lá na ponta aquilo que ele viu antes. Então, não é uma surpresa para ele, mas eu não gostei desse detalhezinho aqui. Não, ele viu já o detalhezinho e gostou, sabe? Então, a personalização acaba sendo algo muito importante, porque todo mundo quer algo diferente. Eu não quero mais o anel que a Amanda usa, eu quero o anel da Amanda, mas com detalhe X. Eu vou botar o X naquele anel e vai ser personalizado para essa outra pessoa. Não é mais igual. Então, hoje, o pessoal procura muito isso, a individualidade, o fato de ter coisas que o outro não tem. Então, nós conseguimos fazer isso também para o nosso cliente. Algo único, né? Algo único. E é muito importante tudo isso que você passou, porque mostra que o consumidor, ele já vai receber exatamente aquilo que ele estava procurando. E não tem aquela quebra de expectativa, né? Porque ele acompanhou todo o processo. Exato. Então, ele foi aprovando por etapas, digamos, né? Exato. Até porque isso aconteceu comigo, uma quebra de expectativa. Quando eu me formei, eu queria um anel de formatura, né? Recebi esse anel de formatura. E quando chegou o anel, não era da cor que eu tinha visto, né? E eu vi num modelo, digamos, numa revista, num catálogo. E como isso é frustrante para o consumidor que está recebendo, né? Porque a gente tem toda a expectativa, o meu anel era para vir vermelho, veio rosa, e daí faltava dias ali para a formatura e eu não estava de acordo com o que eu tinha esperado. Então, como todo esse processo que vocês fazem é importante e mostra para o consumidor que essa preocupação de, no final, entregar exatamente o que ele estava esperando, né? Hoje nós temos também a laser que chegou e a gente está fazendo fotogravações. O que é uma fotogravação? Hoje você tem um filho, uma filha, um neto, seu próprio qualquer pet, imagem, na verdade, né? E você quer transformar isso numa imagem para um pingente, a gente faz. Daí a gente monta a imagem também, como ela vai ficar pronta, e manda para o cliente. E ele olha, ele aprova. Gostei da composição, como ficou montado, então a gente grava. A gente grava e manda para o cliente. Então ele também vê antes daquilo ficar pronto. E essa é uma novidade que nós temos, que é algo que tinha bastante procura e a gente não conseguia fazer a gravação no laser, né? Ela era feita antes com gravações de micropontos, então não ficava tão bem a qualidade. Hoje a qualidade fica muito boa, tu consegue olhar a foto e ver quem está na foto. E essa situação que tu cita, então, na verdade, ela parte muito do que eu comentei antes, a questão das referências. Hoje a gente tem muitas referências visuais, então, a partir dali, existe uma geração de expectativa. Se tu tá encaminhando uma imagem, tu quer que seja como na imagem, não uma adequação àquilo, não uma adaptação àquilo que tu viu. Tu quer receber a peça. Então, a própria fotogravação, ela é uma coisa muito difícil. A gente sempre trabalhou com isso, mas não era a gente que produzia, né? Por não ter a tecnologia. E ela era muito cara, muito difícil, muito mal acabada. E hoje a gente poder entregar isso rápido, com qualidade, sem essa quebra de expectativa, sem gerar essa frustração, é muito legal, porque fica muito bonito, fica muito bem acabado e faz total diferença na experiência do cliente, no que ele espera receber, toda a satisfação que vem após esse processo.
Então é muito legal ver funcionando também. Acredito que quando a gente traz o ponto da qualidade, a gente pode conversar sobre como a mudança do mercado nos últimos anos, principalmente dos 10 anos para cá, de como a própria Google ela postou um estudo sobre isso, sobre como as pessoas começaram a parar de pesquisar o produto mais barato e começaram a pesquisar o melhor produto. Hoje as pessoas elas procuram um produto com mais qualidade, o que tem mais se diferencia no mercado e não o que custa melhor no bolso. Então, quando a gente busca uma empresa que faz um diferencial, quando a gente busca se destacar do mercado, a gente atende o que a pessoa está procurando, porque ela não espera pegar o material mais barato, o mais chinfrim, ela está atrás do melhor produto, com melhor entrega, com o mais bonito. Então, isso é muito importante, isso que vocês trouxeram, principalmente para a gente poder atender essa necessidade. Porque a gente está posicionado, na verdade, num momento muito importante da vida da pessoa, normalmente, né? Seja numa comemoração de formatura, como a Amanda falou, seja num casamento. Então, imagina uma quebra de expectativa nesse momento, é muito delicado, né? Porque são muitas as preocupações nesse tipo de situação. Então, tu poder entregar isso, gerar essa tranquilidade, essa não quebra de expectativa, funciona muito bem. São datas que envolvem o emocional do cliente Exato. também, né? Então, é muito aquela questão de tempo também, que nem o Luiz comentou antes ali do noivado, ser na mesma semana precisar para aliança. Quase sempre essas datas são corridas e algum detalhe fica para trás. Então, quando tu tem toda essa entrega com agilidade, faz total diferença ali pro lojista que também está atrás do serviço de vocês, né? Exato. Agora eu queria aproveitar e que o João compartilhasse com a gente algumas estratégias de marketing e vendas no digital para o mercado de joias. Show de bola. Eu acredito que quando a gente pensa em fazer uma estratégia de marketing dentro do mercado de joias, dentro dessa área de brilhantes, a gente precisa primeiro pensar também na parte do B2C e da parte do B2B. Eu acredito que o melhor passo para tu poder compreender como seguir com a tua estratégia é que você entenda e faça um estudo do cliente. Você entenda o que ele quer, não só o produto que ele procura, mas como ele quer realizar esse sonho. Se é um momento especial ou se ele está procurando, por exemplo, mais faturamento ou mais agilidade. Tu tem que estudar, tu tem que conversar, entendendo ele. Ali tu pode fazer bons anúncios, anúncios que se comunicam com as necessidades dele. E quando a gente faz anúncios que a pessoa encontra o que ela quer, ela acha o que ela está procurando, ela converte, ela cria o interesse que então passa para o vendedor poder conversar. E acredito que quando a gente fala do B2B, a gente está falando de um cara muito difícil de ser encontrado, de um lead muito difícil de ser gerado. Muitas vezes é um custo muito alto, porque a gente só vai ter 10, 20 pessoas por cidade. Então a gente tem que entender como a gente pode criar bons filtros, como a gente pode fazer um bom nível de aquisição e de alinhamento de campanhas, mas principalmente acredito que quem quer iniciar e fazer uma campanha bem feita é entender que é muito importante nós termos uma planilha de clientes, nós temos uma base de dados de quem já comprou o produto de nós. Um dos motivos do porquê a Brilhante funciona muito bem hoje é porque ela utilizou e nos passou uma planilha de clientes, de pessoas que compraram ao longo de todas essas décadas de serviço o produto de vocês, e então a gente utilizou essas informações para entregar ao Facebook, ao Google, às plataformas de aquisição, informações para ensinar ela quem nós precisamos alcançar. E assim que elas foram doutrinadas, ensinadas a quem elas precisam alcançar, nós colocamos bons anúncios que se comunicavam com o cliente. E nesse momento a gente conseguiu criar uma estrutura que gera contatos constantemente, com um custo mediano, não sendo alto, não estourando, porque a máquina não está gastando com quem não deve. Anúncios certos para as pessoas certas, nos momentos certos, nos lugares certos. Então essa é a chave para tu conseguir gerar resultado dentro do business to business. Perfeito, João. E algo que está totalmente ligado com tudo isso é o trabalho feito pela Action Day. Então, eu gostaria, Jean, que você compartilhasse com a gente como você vê isso na ponta, o trabalho da Action ajudando vocês no dia a dia. Eu compartilho bastante com o João, com o pessoal nas reuniões semanais, a gente está bastante satisfeito, porque a gente conseguiu justamente encontrar esse público que o João cita, que é muito específico, são 10 a 12 pessoas por cidades, a gente alcançar eles era uma tarefa muito difícil, que a gente já tentou de outras formas e falhou. Então, o pessoal aqui, além de a gente ter formado uma relação de amizade, também ajuda muito a empresa nessa parte, a gente consegue uma conversão muito interessante, assim, perspectiva de crescimento, enfim, toda a questão estratégica, não só de rede social, que às vezes se vincula muito nessa questão do marketing, a rede social, mas não tem todo um por trás, departamento comercial, todas as estratégias, funil de vendas, enfim. É um processo e a Action nos ajudou muito, assim, clareou muita coisa para que a gente pudesse exercer isso com maestria. Está sendo muito legal, muito interessante ver o processo funcionando na prática.
Ficamos muito felizes com esse depoimento. Tenho certeza que a gente vai ter uma parceria de muito sucesso por muitos anos. E eu queria aproveitar agora para finalizar esse episódio que vocês trouxessem uma mensagem final para quem está nos acompanhando, para os clientes de vocês, clientes da Brilhante. Começando por ti, Gia. Enfim, eles podem ter sempre a certeza de que a gente trabalha todos os dias para poder trazer o melhor. Como eu falei, a nossa ideia não é só vender, mas é estar presente no processo de vendas deles, ajudando com que as empresas deles cresçam, sempre fazendo o melhor, desde o B2C até o B2B. E para o pessoal da Action, invistam em marketing digital. Perfeito, Luiz. Bom, o que eu teria para falar, para finalizar, seria que realmente a gente faz um trabalho a longo prazo, pensando sempre no nosso consumidor final, né? Então, assim, a qualidade que a gente leva para o nosso cliente, a confiança que a gente manda para os nossos clientes, é algo que dificilmente quebra, né? Então, quando a gente cria esse laço de relação, a gente está se mantendo unidos. E o que eu sempre digo, né? Se você quer ser diferente, você tem que ser brilhante. Perfeito, Zeca. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos clientes por todos esses anos, né, que a gente compartilhou junto, e agradecer e espero que a gente continue sempre, né, atendendo bem. Show de bola. E, João, você gostaria de deixar uma mensagem final? Acredito que como estrategista de marketing e a gente levando em conta tudo que a gente conversou até esse momento, o que eu gostaria de deixar para o empresário que nos assiste é invista em produtos que atendem à necessidade do cliente, vá atrás de novas tecnologias que vão melhorar o teu processo, que vão alavancar como tu pode fazer de maneira mais rápida e melhor o processo, e invista em entender o cliente lá na ponta para que quando você venda, faça os anúncios para que o material que seja entregue, que apareça para ele, seja mais específico, para que ele consiga gerar esse interesse, para que quando ele chegue no comercial, ele chegue carregado de expectativas, para que você possa vender e ter muito faturamento. Com certeza. E assim finalizamos mais um episódio do ActionCast. Quero agradecer a participação de vocês. Tenho certeza que foi muito bacana vocês compartilhar essa experiência com quem está nos acompanhando. E também quero agradecer a você que nos acompanhou até agora aqui. E continue nos seguindo nas redes sociais. Até o próximo episódio.